Atos capítulo 20. Nós chegamos na última mensagem dessa parte da exposição do livro de Atos. Retomaremos em breve. E chegamos ao final do discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Atos capítulo 20, a partir do versículo 28, perdão. Do 28 até o 38, se Deus nos permitir. A nível de contexto, eu queria introduzir com o versículo 17. Então, Atos capítulo 20, versículo 17. Todos achamos? Assim diz a palavra do Senhor. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos compreendê-la, mas além disso, queremos crer nela e queremos ser transformados por ela. Que o Teu Espírito nos conduza em todo esse momento. Em nome de Jesus. Amém. O quanto você sabe sobre igreja? Vasculha aí todo o seu HD interno. Igreja. Poderia me responder a quem a igreja pertence? Qual o valor da igreja? Qual a importância da igreja? Quem cuida da igreja? Como esse cuidado acontece? Bom, você precisa concordar comigo que esse não é um tema muito procurado pelas pessoas, né? Igreja. Ao longo desses anos, as pessoas que vêm até a igreja, ou que me procuram, vêm interessadas não em igreja, vêm interessadas em tantas outras coisas. Há pessoas que buscam cura, libertação, prosperidade. Há pessoas que buscam salvação, vida eterna. Outros buscam a Deus querendo encontrar perdão, esperança, consolo. Há aqueles que buscam a Deus querendo mudar de vida, lutar contra o pecado, vencer o pecado. Já não conseguem mais, então buscam uma igreja. Há aqueles que procuram uma igreja ou uma livraria cristã, pregações na internet porque querem orientação quanto a namoro, casamento, orientação a respeito da sua família, de como criar filhos, de questões profissionais, sobre o seu testemunho no mundo. Enfim, a gente poderia pensar em vários outros motivos que fazem as pessoas buscar a Deus ou buscar uma igreja, mas poucas pessoas de fato se interessam sobre o tema igreja. Não me lembro de alguém que chegou aqui falando, me explique mais sobre igreja. Difícil, né? Na verdade, nos nossos dias até parece que as pessoas odeiam essa palavra. Igreja? Eu não quero saber de igreja. Igreja de modo nenhum. Eu leio a Bíblia e oro em minha casa. Eu não preciso mais de igreja. Esse negócio de igreja é ultrapassado ou é hipocrisia. Bom, há vários motivos que levam as pessoas a pensar assim sobre igreja. A gente pode pensar em alguns, talvez pessoas que foram feridas por pecados de outros. Pessoas que talvez sofreram decepções em relacionamentos passados. Talvez pessoas que simplesmente são ignorantes quanto a esse assunto, nunca estudaram mais sobre a Bíblia ou sobre a igreja na Bíblia e, por isso, desconhecem o que a igreja significa. Mas a gente também precisa reconhecer que tem muita rebeldia. A gente é rebelde, que não quer mais saber de igreja porque o coração está duro. Mas será que a igreja não é tão importante assim? O que a palavra de Deus tem a dizer sobre a igreja? Curiosamente, o texto que nós vamos estudar hoje, a partir do versículo 28 de Atos, é um dos textos em todo o Novo Testamento que mais falam sobre esse tema. Sobre a quem a igreja pertence, sobre qual o valor da igreja, a importância da igreja, sobre quem cuida da igreja, como esse cuidado acontece. É o que nós vamos descobrir hoje, a partir do versículo 28 até o 38 de Atos 20. Mas antes a gente precisa entender o que está acontecendo no contexto aqui. Capítulo 20 de Atos narra
Paulo na sua terceira viagem missionária. Ele está indo em direção a Jerusalém, levar uma oferta, uma grande oferta, levantada pelos irmãos da Ásia e da Europa, à igreja da Judéia, que está passando por grande necessidade. E por isso, Paulo, quando chega ali na região de Éfeso, ele não aporta em Éfeso a parada que era normal de se fazer naquela região. Ele aporta numa cidade mais abaixo no mapa, chamada Mileto. E nós descobrimos por quê. Porque Paulo não quer se demorar em Éfeso. Ele passou um bom tempo em Éfeso. Ele pregou o evangelho, ele plantou a igreja lá, ele treinou muitas pessoas, discipulou muitas pessoas. Seria uma parada que tomaria tempo se ele fosse para a cidade. Então, de Éfeso, ele manda uma mensagem, que foi o versículo que lemos, versículo 17. Uma mensagem de Mileto, perdão. Uma mensagem aos presbíteros de Éfeso. Venham se encontrar comigo. Venham se encontrar comigo. Paulo não podia ter mandado uma carta para eles, mas tem algo que ele precisa dizer olho no olho, face a face. Bom, então Paulo começa um discurso. A partir do versículo 18, nós vimos isso na semana passada. E nós percebemos que é um discurso de despedida. O apóstolo Paulo acredita que não verá mais aqueles homens. Então, ele começa a fazer uma defesa do seu testemunho perante os efésios ao longo daqueles 3 anos de ministério. A pergunta que fica é por que Paulo parece que está se defendendo de alguma coisa? Ele fala sobre a sua conduta, fala sobre a sua pregação, fala sobre a sua missão e a sua consciência. A gente viu que é bem provável que durante aquele 1 ano em que ele deixou a igreja, para pegar o dinheiro das ofertas da Europa e voltar, pessoas devem ter se introduzido na igreja e começaram a denegrir a imagem de Paulo. Pessoas mal intencionadas. Porque se você colocasse em descrédito a imagem de Paulo, também colocaria a mensagem de Paulo, colocaria o evangelho. Por isso, esse encontro com os presbíteros de Éfeso é muito importante para Paulo. Eu não verei mais vocês, era isso que ele acreditava. Então ele faz esse belo discurso de despedida, nós vimos as primeiras palavras na semana passada. Esse texto é muito importante, principalmente para pastores e líderes. É um dos textos mais importantes na Bíblia sobre pastoreio. Mas tem muito a ver também com a igreja, a gente vai ver isso. Hoje a gente vai ver a segunda parte do discurso de Paulo. Mas antes, precisamos nos lembrar quem são os presbíteros. Você já reparou que eu falei essa palavra algumas vezes aqui. O texto fala sobre os presbíteros. Quem são os presbíteros? Essa palavra é a tradução de um termo grego que naquela época significava um ancião, ou alguém mais velho. Mas quando se tratava de líder, essa palavra era usada para descrever alguém mais sábio que os demais, alguém mais experiente, alguém mais maduro. Era assim que os líderes nas sinagogas judaicas eram chamados. Os mais velhos da comunidade eram chamados de presbíteros. E foi dessa maneira que o próprio apóstolo Paulo chamou os principais líderes das igrejas às quais ele plantou. Nós vimos isso lá na sua primeira viagem missionária. No capítulo 14, depois de plantar as igrejas na região da Galácia, ele volta por cada uma dessas igrejas. Em cada igreja, ele e Barnabé designaram a eleição de presbíteros. Em cada igreja, Atos 14, 23 diz isso. Eles designaram a eleição de presbíteros. Isso é muito importante para quem estuda o Novo Testamento. E se você é um crente, deveria ser um estudante do Novo Testamento. Muito importante para nós. Porque o que está acontecendo aqui é, Paulo plantou igrejas, estabeleceu igrejas, as primeiras igrejas cristãs, e ele teve de deixá-las para continuar a sua missão de apóstolo, plantar outras igrejas, levar o evangelho aos perdidos. Bom, e quando Paulo sai dessas igrejas, ele não levanta novos apóstolos, como alguns falsamente se auto-intitulam. Não, eu sou apóstolo. Nem o apóstolo Paulo levantou outros apóstolos. Muito menos, Paulo deixou na igreja um só pastor para cuidar de toda a igreja. Essa ideia de que a igreja só tem um pastor e os outros não são pastores, os outros líderes não são pastores, isso é posterior. Foi criado ao longo dos séculos pela igreja cristã, mas nunca teve a sua fundamentação naquilo que o apóstolo Paulo fez nas igrejas. O que o apóstolo Paulo fez quando teve de sair das igrejas foi promover em cada igreja
no singular, a eleição de presbíteros, no plural. Então, isso significa que, de acordo com o livro de Atos, que nos conta os primeiros anos da igreja cristã, como as coisas se desenvolveram enquanto os apóstolos ainda eram vivos. É claro, aos poucos eles estão morrendo e eles estão passando o bastão para uma nova geração. Como é a igreja que os apóstolos fundaram? Bom, o livro de Atos diz para nós, a sua liderança, o seu pastoreio, a sua condução era realizada por um grupo de homens sábios, experientes, maduros, chamados de presbíteros. Esses homens tinham sido nomeados pela própria igreja, sob a orientação dos apóstolos. E esses homens, então, cumpriam a sua função de pastorear aquele rebanho, mesmo que alguns deles, talvez, recebessem o sustento da igreja só para se dedicar ao estudo da palavra e ao ensino. Paulo fala isso na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5. Então, dito tudo isso, uma vez que já sabemos o que são os presbíteros, o que era tão importante para Paulo, que ele precisava dizer pessoalmente àqueles homens, e que deve ser importante para nós também, as igrejas de hoje em dia, aos presbíteros de hoje em dia. Bom, se você gosta de anotar, aqui vai um resumo da mensagem de hoje. O resumo é: Deus comprou sua igreja com seu próprio sangue e cuida dela através de presbíteros vigilantes e que imitam o exemplo de Jesus. Frase longa? Vou repetir. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue e cuida dela através de presbíteros vigilantes e imitadores do exemplo de Jesus. Então, esse texto ressalta duas grandes necessidades da igreja. Duas grandes carências da igreja de Deus. Essa igreja que ele comprou com o próprio sangue. E essas duas carências, necessidades, são de presbíteros vigilantes, versículos 28 a 31, e imitadores, versículo 32 a 38. São quantas necessidades? Duas: presbíteros vigilantes e presbíteros imitadores. Vamos olhar a necessidade de presbíteros vigilantes. Versículos 28 até 31 de Atos, capítulo 20. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Nesse trecho, Paulo dá uma palavra específica àqueles presbíteros. E o objetivo dele está na conclusão, no versículo 21. Portanto, vigiem. Estejam atentos. Mantenham-se em alerta. Já viu um vigia? Você é um vigia? O vigia precisa fazer o quê? Pode dormir enquanto todo mundo está dormindo? O vigia precisa estar em alerta, em prontidão. Portanto, estejam em alerta, se dediquem inteiramente. E aí ele fala, como? Como presbíteros se tornam vigilantes? Como presbíteros se mantêm acordados? Através da prática de cinco tarefas, que são tarefas próprias de todo presbítero. A primeira tarefa de um presbítero vigilante está no versículo 28, é cuidar. Cuidar. Olha o que Paulo diz. Paulo dá uma ordem no versículo 28. Ele olha para aqueles presbíteros e diz, cuidem. Na sua versão talvez esteja, atentai-vos, ou atendei. Atentem-se, dediquem-se integralmente ao cuidado. Cuidado de quem? De 2 públicos. Primeiro, de vocês mesmos.
Que tipo de cuidado Paulo está falando aqui? Bom, pelo contexto, é bem possível que ele esteja falando do cuidado que todo crente deve ter consigo. A sua fé, a sua obediência a Deus, a sua teologia, o seu amadurecimento, o seu serviço, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar dos relacionamentos, cuidar do seu testemunho, cuidar da sua integridade, da sua honestidade. Todas as coisas que têm a ver com a vida cristã. Paulo está dizendo, cuidem de vocês mesmos. Antes de querer cuidar dos outros, presbíteros precisam cuidar de si mesmos. Precisam ser irrepreensíveis, não é isso que Paulo dirá em 1 Timóteo? Bom, um presbítero ou pastor que não cuida de si, não está apto para cuidar dos outros. Paulo mesmo diz isso na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5. Você lembra dessas palavras? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, e você pode ler aí também a própria vida, como cuidará da igreja de Deus? Bom, cada presbítero precisa cuidar de si mesmo. O presbítero não pode usar as suas demandas do trabalho secular, se ele trabalha fora e ainda serve na igreja, não pode usar isso como desculpa para não cuidar de si. Ao mesmo tempo, também não pode usar a desculpa das tarefas do ministério. Poxa, a vida é muita visita, é muito aconselhamento, não está dando tempo de cuidar de mim. Tem pastor que diz isso. E Paulo está dizendo, não, está errado. A primeira coisa você precisaria estar cuidando de você. Isso não é desculpa para não estar bem com Deus, para não estar bem com as pessoas. Mas também presbíteros precisam cuidar uns dos outros. É isso que ele está dizendo. Cuidem de vocês mesmos. Eu fico imaginando esses presbíteros depois que Paulo partiu. Um olhando para o outro e falando, a gente precisa cuidar um do outro também. Eu preciso ver como é que você está. Eu preciso cuidar de você, você precisa cuidar de mim. Presbíteros, para que continuem aptos ao ministério, precisam de vigilância. Uns cuidando dos outros. Mas, e a igreja? Talvez você está se perguntando, o que eu tenho a ver com isso aqui? Bom, a igreja deve se preocupar com o cuidado de seus presbíteros. Eles precisam estar cuidando de si, e a igreja tem que estar em alerta. E aí? Aquele presbítero parece que largou a família dele. Aquele ali parece que não está orando tanto quanto deveria. Aquele ali está com algum problema, a gente precisa cuidar do coração dele. Ele precisa de um abraço, ele precisa de uma oração. A igreja precisa estar atenta em cuidar dos seus presbíteros e em chamar os presbíteros a cuidar de si mesmos. Você tem que cuidar de você. Essa barriguinha está crescendo, hein? Precisa fazer um exercício, precisa comer melhor, precisa dormir mais. O presbítero precisa cuidar de si mesmo. Porque aí ele consegue cuidar do segundo público. Qual que é o segundo público? Cuidem de vocês mesmos e do rebanho. Na verdade, de todo o rebanho. Não é isso que Paulo diz? Todo o rebanho. Rebanho é uma palavra muito interessante. Se você gosta de marcar, essa é a hora de marcar. Porque o rebanho, se referindo à igreja, diz muito sobre quem nós, crentes, somos. Quem é membro de um rebanho? Quem faz parte de um rebanho? Uma ovelha, não é? Onde a gente vê um rebanho, é um grupo de ovelhas. E ovelha, essa palavrinha é muito curiosa porque ovelhas não são criaturas muito inteligentes. Eu não sou muito do campo, mas o pouquinho que já vi e ouvi falar de ovelha, para não dizer que ela é burra, eu vou dizer que ela não é muito inteligente. Ovelha, ela não consegue viver sozinha. A ovelha tem de estar junta, umas das outras, precisa estar junto com o rebanho, sozinha ela morre fácil. E também mesmo com o rebanho, ela precisa de um pastor o tempo todo ali cuidando dela. O pastor levando ela para andar, para onde ela pode comer, o que ela pode comer ou não, levando ela para dormir. O pastor ajuda ela a beber água, porque se ela não tiver um pastor, ela morre também. A Bíblia chama nós de ovelhas. Bom, se fosse eu falando, você talvez poderia ficar ofendido. Mas é Paulo falando. Nós somos ovelhas. E se nós cremos em Jesus, fazemos parte do rebanho de Deus. E se somos ovelhas, precisamos do quê? Precisamos de cuidado. O cuidado que um pastor oferece às suas ovelhas. E esse cuidado, segundo Paulo, é feito pelos presbíteros. E detalhe, os presbíteros devem cuidar não só de alguns de nós, mas ele diz de todo o rebanho. Cuide de cada uma dessas minhas ovelhinhas. O que isso significa? Primeiro que presbíteros devem cuidar de todos os cordeirinhos, de todas as ovelhas de Jesus. Esse é o trabalho de presbíteros. Esse é o trabalho primordial. Cuidar não só das ovelhas mais amáveis e dóceis, porque no ministério existem aquelas que dá prazer de estar perto.
Mas tem aquelas outras que também são difíceis, piolentas, que quando você vai alimentá-las, mordem a sua mão. Deve cuidar delas também. Esse é o trabalho de um pastor. Esse é o trabalho de um presbítero. Mas, todas as ovelhas, e agora a aplicação para todos nós, todas as ovelhas, todas, precisam entender que Deus lhes deu presbíteros para cuidar delas. Senão Paulo não estaria fazendo esse discurso aqui. A igreja em Éfeso precisava desses presbíteros, precisava do cuidado deles. Então, como ovelhas, nós precisamos permitir que esse pastoreio aconteça. Nós precisamos nos submeter a esse cuidado sem oferecer resistência, porque ovelha, às vezes, até para ser cuidada, não quer ajuda. Nós precisamos. A segunda tarefa de um presbítero vigilante, a primeira é cuidar. A segunda, supervisionar. Supervisionar. O versículo 28 continua, e Paulo diz aqueles presbíteros, lembra? Está falando com os presbíteros de Éfeso. Mas aí no versículo 28 ele diz, cuidem de todo o rebanho de Deus, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Está assim na sua Bíblia? Bom, bispo. Bispo. O que bispo significa? Bom, essa é uma palavrinha importante para entender a função de um presbítero na igreja. Bispo, a palavra literalmente significa um supervisor. Alguém que protege, um guardião. Naquela época, bispo não se referia a um líder responsável por uma região. Isso foi acontecendo na história da igreja. Talvez hoje a primeira coisa que vem à sua mente, bispo, ou é um cara falso mestre que está no YouTube e toda hora aparece para mim. Eu tenho um monte de bispo que aparece lá falando que, enfim, um monte de asneira. Ou você já pensa em igrejas sérias, ou está pensando na igreja católica, que tem um supervisor de uma região, que cuida de várias paróquias. Bom, isso, nessa época, essa palavra não significava isso, foi se tornar assim com o tempo. Bispo, naquela época, simplesmente explicava mais uma das facetas do trabalho de um presbítero, que é o de supervisor. Aqueles presbíteros são bispos, Paulo disse. São palavras para se referir à mesma pessoa, mas que descrevem um outro papel deles. São supervisores, guardiões, protetores do rebanho de Deus. Tudo isso nos lembra, queridos, que nós precisamos de pessoas que nos liderem. Precisamos de pessoas que nos protejam. Nós não fomos criados para viver sem liderança. Como ovelhas do rebanho de Deus, nós carecemos de pessoas que olhem por cima de nossas cabeças. Por vezes nós não estamos enxergando o quadro todo. Nós não temos todas as informações, alguém precisa ter. Alguém precisa buscá-las, alguém precisa ver lá na frente, alguém precisa ver o lobo, alguém precisa ver os perigos e precisa conduzir o rebanho. E é por isso que Deus oferece essa supervisão por meio de presbíteros. Nós não fomos criados e nem conseguimos viver como autônomos, independentes, sem liderança. Por isso, como ovelha, devemos nos submeter a essa supervisão dos presbíteros. Precisamos disso. Mas por que eu deveria fazer isso? Eu não gostei muito dessa ideia, não. Eu gosto de mandar na minha própria vida. Que história é essa? Que coisa esquisita. Vim aqui em busca de Deus e sai com uma mensagem dessa. Quem foi que colocou os presbíteros como bispos sobre o rebanho? Você reparou? Quem colocou? Quem designou os presbíteros como bispos? O que o versículo diz? O Espírito Santo. O Espírito Santo colocou esses homens como bispos, como supervisores. É claro que aqueles homens foram escolhidos pela igreja. Paulo participou desse processo. Foram treinados, foram eleitos por Paulo, pela igreja. Mas o que Paulo está dizendo é, por trás de tudo isso está a mão invisível de Deus. Está a vontade do Espírito. O ofício dos presbíteros não foi algo criado por Paulo, não foi algo criado pela igreja de Éfeso, não foi algo criado pelos homens. O ofício de presbíteros foi criado pelo próprio Espírito Santo. Isso significa que presbíteros precisam exercer o seu cargo com muito temor. Tiago diz isso na sua carta, no capítulo 3, versículo 1. Meus amados irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Talvez você tenha vontade de falar na igreja. Primeiro leia Tiago. Não sejam vocês, muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Presbíteros estão numa função que o Espírito Santo designou e vão prestar contas. Mas isso também significa que a igreja deve olhar para os presbíteros como um presente dado pelo Espírito a ela.
Presbíteros estão aí para supervisionar, para liderar. Presbíteros bons, fiéis, são uma bênção para a vida de uma igreja. E se a igreja tem presbíteros assim, ela deve vê-los dessa maneira, porque presbíteros fiéis são coisa rara hoje em dia. Não sei se você tem a oportunidade de conhecer igrejas fora da nossa bolha de Atibaia. Mas se você tem, ou se você conhece alguém de outra região, sabe o quanto é difícil uma igreja ter bons presbíteros. Bom, terceira tarefa de um presbítero vigilante. A primeira é cuidar, a segunda é supervisionar. A terceira, segundo Paulo, é pastorear. Olha que interessante, presbíteros também pastoreiam. O versículo 28 continua. Paulo explica o propósito daqueles presbíteros terem sido colocados pelo Espírito como bispos, como supervisores sobre o rebanho. Versículo 28 ele diz, para pastorearem a igreja de Deus. Pastorear também é uma palavra muito rica. E é óbvio, é extraída dos campos, a vida de um pastor de ovelhas. E pastorear envolvia todo o processo de cuidado, de proteção que um pastor exercia com o seu rebanho. Então você pode pensar aqui em várias coisas. Começa com guiar as ovelhas, o pastor tinha essa responsabilidade, em alimentar as ovelhas, dar de beber para as ovelhas, colocar a ovelha para dormir, limpar a ovelha, proteger a ovelha, repreender a ovelha, separar a briga das ovelhas, disciplinar a ovelha, tratar a ferida que ele fez ou que apareceu na ovelha, curar a ovelha. Naquela época esse trabalho não era um trabalho muito digno, não. Assim, se você tivesse feito faculdade, não ia cuidar de ovelhas. Ficava para as pessoas que tinham mais dificuldade de ter uma habilidade de trabalho. É claro que era um trabalho custoso, penoso, mas as pessoas escolhiam ser pastores. Normalmente os escravos de mais baixa categoria se tornavam pastores de ovelhas. Era um trabalho difícil, não se pagava muito, e ainda você não cheirava bem, né? Qualquer pessoa que conhece qualquer animal sabe que animal faz sujeira. Não cheira bem. É um trabalho difícil. A pessoa tinha que sair da sua casa. Ela tinha que viver com as ovelhas no campo, era mais fácil para alimentá-las. Então ele ficava um bom tempo fora de casa, ele ficava acompanhando aquelas ovelhas, dormindo debaixo de árvores, muitas vezes sozinho. É por isso que Paulo diz que presbíteros são pastores. Presbíteros foram chamados a pastorear a igreja de Deus. Queridos, Deus tem um rebanho, é a sua igreja, eu e você. Fazemos parte do rebanho de Deus. E Deus confiou o seu rebanho aos presbíteros. Dos presbíteros é a tarefa de zelar pelas ovelhas de Deus. E os presbíteros não deveriam se distrair com outras coisas. Presbíteros precisam viver junto com as ovelhas. Em todo momento. Nos bons momentos, mas também nos maus momentos. Presbíteros, como pastores com o seu rebanho, devem estar nos momentos fáceis e também nos difíceis, quando a ovelha está obedecendo, e quando a ovelha está rebelde, quando a ovelha está feliz e quando a ovelha está triste, a ponto de, como dizem os pastores mais antigos, o presbítero chegue a cheirar a ovelha. Pastor tem cheiro de ovelha, porque ele convive com a ovelha. Ele está com o rebanho, ele sabe como as pessoas são, ele sabe o que elas sentem, ele sabe suas dificuldades, sabe suas alegrias. Esse é o trabalho de um presbítero. Esse pastoreio envolve guiar as ovelhas, mostrar para elas a direção que elas precisam seguir, envolve alimentá-las com a palavra, envolve protegê-las contra os perigos do campo, contra, isso a gente vai falar mais daqui a pouco, contra falsos mestres. O trabalho de um pastor, de um presbítero, também envolve disciplinar. Aquela ovelha que se afastou do rebanho, ela precisa voltar. E talvez ela só vai voltar quando for ferida. E aí, uma vez que ela é ferida, é disciplinada, ela também é cuidada. Esse é o trabalho de um pastor, enfaixar suas feridas. Qual que é a implicação de tudo isso para nós como igreja? Talvez você está ouvindo, isso é trabalho teu, pastor, não é meu, não. Bom, se presbíteros devem nos pastorear, o que isso significa para o rebanho? Significa que o rebanho, as ovelhas, devem segui-los, não é? Se eles estão aí para fazer esse trabalho, como ovelhas, nós devemos nos abrir a esse pastoreio. Nada de, qual é o seu nome, ovelhinha? Não vou falar. Qual é o seu problema? Não vou falar. Eu não vou abrir minha vida para você. Mas Deus colocou ele aí exatamente para cuidar de você. Como igreja, é nosso trabalho nos submeter a essa liderança, a essa direção que o presbítero está dando. Como igreja, é o nosso trabalho
nos alimentarmos daquilo que o pastor oferece. Porque se ele está falando, se ele está pregando aquilo domingo após domingo, então é porque é importante. Não está falando à toa. Então é nosso trabalho ouvir. O pastor, o presbítero está falando. É nosso trabalho nos protegermos sob os cuidados desse presbítero. Buscando conselho, opinião. Foi colocado pelo Espírito para cuidar da tua vida. É nosso trabalho como igreja permitir que esses presbíteros nos repreendam, nos exortem quando estivermos errados. Não, pastor é uma bênção. Era até ontem. Aí veio aqui, me confrontou, falou que eu estava errado. Não gosto mais dele. É necessário. Como ovelhas, nós precisamos buscar a ajuda desses pastores para sermos curados. Talvez você está com dificuldade com arrependimento, dificuldade com perdão, dificuldade com consolo. Restauração do casamento, restauração de relacionamentos. Já buscou Fátima Bernardes, já buscou Augusto Cury, já buscou um monte de gente por aí, e o seu pastor não sabe ainda. Ele está aí para isso. Por que presbíteros e a igreja deveriam lidar dessa forma com tudo isso? Por 2 motivos. Paulo disse nesse versículo, porque a igreja é de Deus. É Deus quem determina como as coisas acontecem na sua igreja. Não é a igreja do José Hilário. Não é a igreja do Edson. É a igreja de Deus. Ele diz como as coisas funcionam. Bom, e ele comprou essa igreja com seu próprio sangue, mas sobre isso a gente falará mais à frente. Bom, terceira tarefa de um presbítero vigilante é pastorear. Tem uma quarta. A quarta é proteger. Versículos 29 e 30, Paulo, na verdade no versículo 29, ele diz que sabe muito bem que depois da sua partida, a igreja em Éfeso sofreria com 2 tipos de perigo, dos quais, obviamente, os presbíteros estavam ali para protegê-la. O primeiro perigo era de ataques externos. Olha o versículo 29. Paulo diz, eu sei que depois da minha partida aparecerão, ou penetrarão, entrarão no meio de vocês, para dentro da igreja, ou talvez até do presbitério, lobos vorazes. Naquela época, o maior risco para as ovelhas no campo eram de lobos. Os lobos, quando andavam sozinhos, eram um risco, mas quando estavam em alcateia, pior ainda. Por isso, os pastores deviam estar muito preparados para identificar o lobo e para defender o rebanho, impedir o lobo de conseguir pegar uma ovelhinha e matar uma ovelhinha. Por isso, Paulo diz, bom, pessoas assim como lobos, vorazes, a palavra aqui significa cruéis, selvagens, ferozes, não vão respeitar você, não vão te tratar com carinho, querem devorar. Lobos vorazes se introduzirão na igreja, como membros, talvez até como líderes, sorrateiramente. Eles vão tentar pegar o rebanho desprevenido. Paulo diz, é depois que eu sair, depois que eu não estiver mais aqui, aí eles vão aparecer. E eles, olha o que Paulo diz no 29, não pouparão o rebanho. Eles querem estraçalhar vocês, acabar com todo o trabalho que eu realizei por 3 longos anos. Pelo contexto de Éfeso, nós temos uma ideia de quem talvez fossem essas pessoas. Demétrio, lembra dele? Os artífices. Não conseguimos matá-lo, mas que tal um de nós se tornar membro dessa igreja? Vamos lá de dentro. Talvez algum adorador da deusa Diana que não gostou do evangelho na cidade. Talvez um mágico, um bruxo, lembra? Que perdeu dinheiro, perdeu amigos para o cristianismo. É por isso que Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, principados e potestades. É contra poderes das trevas, estejam em alerta. Quem deveria proteger o rebanho desses ataques? Quem? Os presbíteros. Por isso Paulo está dizendo isso para eles. São os presbíteros que protegem o rebanho de ataques externos, de lobos, de falsos crentes que se disfarçam de ovelhas para devorar o rebanho. Agora, eu quero que você pense no oposto. Imagine o quão vulnerável é uma igreja que não tem presbíteros. Talvez uma igreja que só tem um pastor para cuidar de todo o rebanho. É vulnerável, não é? Ou imagine uma igreja que tem presbíteros, mas não os reconhece como seus bispos, como seus supervisores, seus pastores. Uma igreja que não se submete à sua liderança, não se submete ao seu ensino. Tem lá os líderes da igreja, mas eu faço o que eu quero. Eu estudo a Bíblia do meu jeito. Eu ouço quem eu quero lá fora.
Uma igreja que faz isso vai estar cada vez mais suscetível a ataques externos, orquestrados por Satanás. Mas tem um segundo tipo de perigo. E Paulo fala sobre ele no versículo 30. Ataques internos. Presbíteros protegem o rebanho de ataques externos, mas também de dentro. Olha o versículo 30. Paulo continua, diz, olha, até mesmo entre vocês. E aqui ele pode estar se referindo de dentro da igreja ou daquele grupo ali. De dentro dos presbíteros. Se levantarão homens, nesse momento já sendo líderes ou querendo ser líderes, falando coisas pervertidas. A palavrinha aqui significa enganando com palavras, torcendo a verdade, mudando as crenças das pessoas. Qual o objetivo desses homens? O versículo 30 termina, para arrastar, atrair os discípulos atrás de si. De quem Paulo está falando? De quem? Falsos mestres, não é? Falsos mestres, pessoas que com um discurso bonito, mas doutrinariamente errado. Pessoas que tentariam convencer as pessoas a segui-las, ignorando a verdade do Evangelho, se opondo à direção que o presbitério estava dando para a igreja. Falsos mestres, queridos, são parasitas. Parasitas. É difícil ver um falso mestre plantando uma igreja. O que normalmente ele faz? Ele só divide a igreja. Ele entra numa igreja, ele conquista um grupo, e então, se ele não consegue tomar o poder, e tirar quem está lá do poder, ele vai para outra esquina e abre a igreja dele, dividindo a igreja. Na verdade, heresia significa isso. A raiz da palavra é divisão. Como que o rebanho vai conseguir identificar um falso mestre? Como é que ele vai se proteger de pessoas assim? Bom, se ele tiver presbíteros que cumpram o seu papel. E se ele der ouvidos a esses presbíteros. A pergunta, meu querido, minha querida, você está protegido contra esse tipo de gente? Você consegue identificar um falso mestre? Consegue identificar um falso ensino da nossa época? Se eu pedir para você, faz uma lista aí. Os top 5, os top 5 hereges do Brasil. Você conseguiria listar? Bom, por isso que precisamos de presbíteros vigilantes. Quinta tarefa de um presbítero vigilante é a admoestação, ou admoestar. Versículo 31. Paulo finaliza essa parte do discurso com a ordem. Portanto, como conclusão, tudo que eu disse, vigiem, como guardas da igreja. Como que eles fariam isso? Olha o versículo 31, continua. Lembrando que durante 3 anos, durante todo o tempo que eu estive aí, noite e dia, incansavelmente, eu não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Não foi só alguns, mas foram todos vocês, individualmente. Aqui está mais um papel do presbítero. De acordo com Paulo, como ele fez? Admoestar. Admoestar transmite a ideia de aconselhar alguém, instruir essa pessoa, mas também de adverti-la, alertá-la quanto aos perigos e talvez até repreender e corrigir se for preciso. Paulo diz, eu fiz isso com cada um de vocês. Eu fiz isso em todo o tempo, incansavelmente, e fiz particularmente, um por um. Mesmo que isso exija o derramamento de lágrimas. Paulo diz, eu fiz isso com muitas lágrimas. Sofrimento, luta, sempre tem. Porque a fé e a salvação do rebanho de Deus não é brincadeira, queridos. Presbíteros devem admoestar as ovelhas de Jesus a continuarem firmes no Evangelho. E as ovelhas devem dar ouvidos ao que os presbíteros dizem. Porque ambos entendem a primeira grande necessidade da igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Presbíteros vigilantes. Precisamos deles. Amém? Vamos para o segundo. A segunda grande necessidade. Presbíteros imitadores. Imitadores. Olha os versículos 32 até 35. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Nesse trecho, Paulo finaliza o seu discurso àqueles homens.
E no versículo 32, ele deixa de falar das suas responsabilidades, das deles, perdão, como presbíteros, e agora ele passa a falar sobre ele. O que eu posso fazer por vocês a partir de agora que eu estou indo embora? Bom, a única coisa que eu posso fazer agora, pois, eu os entrego. Eu encomendo vocês. Eu consagro vocês. A palavrinha aqui é a mesma de colocar alguém sob a inteira responsabilidade de outra pessoa. Sabe quando papai e mamãe vai sair de casa? E aí fala para você, você é o mais velho, você é responsável pelos seus irmãos e pela casa. Se pegar fogo aqui e um irmão fugir, a culpa é sua. Paulo está fazendo isso. Eu estou saindo de casa. Quem que vai cuidar da casa? Sabe quem são? Vocês. Mas eu não vou mais estar aqui. Vocês não vão mais prestar contas a mim. Até aquele momento eles prestavam. Paulo, como é que a gente faz um velório? Paulo, como que a gente lida com essa questão? Como é que a gente aconselha aquele casal? E Paulo prestava contas por eles a Deus. Senhor, eu estou cuidando deles, mas dá trabalho. Aquele José Hilário, é difícil. E era essa dinâmica. Mas agora Paulo diz, eu vou embora, não volto mais. A quem vocês vão prestar contas? Ele mesmo explica. Eu os entrego aos cuidados de Deus. E à palavra da sua graça. Alguns comentaristas sugerem que Paulo, nesse versículo, está fazendo um hebraísmo. O que é isso? É quando você usa duas expressões diferentes para se referir à mesma coisa. Isso acontece bastante nos Salmos, na literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Então, assim, se isso está certo, o que Paulo está dizendo aos presbíteros de Éfeso é o seguinte: vocês estão sendo entregues aos cuidados de Deus, a quem vocês prestarão contas, e vocês vão ser orientados e dirigidos, julgados pela própria palavra dele. Em outras palavras, uma vez que eu não estarei mais entre vocês, como é que vocês vão saber se estão cumprindo o seu chamado corretamente? De acordo com a palavra de Deus, que acabou de cair do Germano aí. De acordo com a palavra. Vocês lendo a Escritura, estudando a Escritura, praticando a Escritura, ensinando o que vocês estão lendo. Ao fazer isso, vocês, junto com toda a igreja, vão ser capazes de avaliar, de julgar, de confirmar se o próprio ministério está correto. Como que eu sei o que um presbítero está fazendo, se está certo ou não? Vai para a palavra. Como presbítero, o que eu sei, qual que é o meu papel? Vai para a palavra. É isso que Paulo está dizendo. A própria palavra da graça de Deus é a régua, é a métrica para dizer se o presbítero está no caminho certo ou não. É isso que os presbíteros deveriam fazer enquanto cumprem o seu ministério. Lembrar que, em última instância, prestam contas a Deus. Mais do que qualquer líder, mais do que a qualquer denominação, mais do que a qualquer membro de igreja difícil. Não é a essas pessoas, em última instância, que um presbítero presta contas, mas a Deus. Presbíteros não podem viver como se não tivessem chefe. Presbíteros não podem se acovardar diante de pessoas que os ameaçam. É chamado deles prestar contas a Deus, por mais feia que seja a cara das pessoas. Mas também é trabalho dos presbíteros avaliar e padronizar o seu desempenho, o seu ministério, por meio da palavra. A palavra da graça de Deus, a Escritura. O que diz e determina o que um presbítero faz ou deixa de fazer? Qual é a crença, qual é a prática, qual é a filosofia de ministério? O que um presbítero deveria pregar? É a palavra de Deus que diz. Não somos nós que determinamos isso. Não é o presbítero que diz, é assim que um presbítero deveria ser. Não é a congregação que diz isso, não é a denominação que diz isso, não é o Estado, não é a cultura que dizem, é a palavra. A palavra determina o que é pastoreio, a palavra determina o que é presbitério. É por isso que uma igreja deve esperar ver em seus presbíteros homens que temem mais a Deus do que as pessoas. É difícil às vezes, é difícil ser confrontado, direcionado, disciplinado, curado, corrigido, mas é para o nosso bem. Presbíteros que obedecem, pregam e aplicam a palavra, custe o que custar. Mas também a igreja deve avaliá-los de acordo com a palavra. A igreja usa a Escritura como critério. Está cumprindo o papel ou não? Vamos olhar para a palavra. Vamos olhar para a Escritura. É o nosso papel como igreja lembrar um presbítero que o trabalho dele é o que a palavra diz. Caso contrário, ele vai prestar contas ao próprio Deus. Tem muito pastor por aí que passa impune nas mãos dos homens.
que arrebenta com uma família, arrebenta com uma igreja, vai para outra. E aí, ninguém vai fazer nada? Um dia vai. Um dia Deus, a quem eles foram encomendados, fará. O papel da igreja é lembrar o pastor e o presbítero disso. Versículo 32 continua. Paulo aproveita para falar mais sobre a palavra da graça de Deus. Olha lá. Ele diz: encomendo vocês ao Senhor, aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder. Essa palavra tem capacitação, tem habilitação para produzir duas obras na vida da igreja. Primeiro, tem poder para edificá-los. A palavra da graça, a Escritura, o Evangelho, é plenamente suficiente para edificar os crentes. Deus a capacitou para isso. Repare que Paulo está usando uma linguagem aqui de construção. A palavra de Deus é poderosa para lançar os alicerces, para trazer alguém à fé, firmar essa pessoa na salvação oferecida por Deus, mas também para estabelecer os limites. Até onde vai essa construção? Quais os limites desse terreno? A palavra de Deus diz, para dar segurança eterna ao crente, para dizer para ele: olha, o que você faz agora que crê em Jesus, você se une a uma igreja local, mas a palavra da graça de Deus também é suficiente para promover o crescimento dessa pessoa ao longo da sua jornada. Isso significa que se nós temos a palavra da graça de Deus, não precisamos de mais nada para edificar os crentes, edificar a igreja de Deus. A palavra é suficiente. Queridos, eu e você não precisamos de novas ideias. Não precisamos de novas psicologias, ou velhas, todas seculares. Não precisamos de ideias pagãs de como a igreja deveria ser, de como deve ser a vida cristã. A palavra basta. Ela é suficiente, Paulo está dizendo isso. É por isso que presbíteros devem pregar a palavra, ensinar a palavra. E é por isso que a igreja deve ouvi-la, valorizá-la, praticá-la. Se você encontrou uma igreja que prega a palavra por presbíteros fiéis, dê graças a Deus por isso e nunca mais saia dessa igreja. Segunda obra da palavra, da graça. Paulo diz: ela é suficiente para edificá-los, mas também santificá-los. Ele continua e diz: ela é poderosa para dar herança entre todos os que são santificados. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui? Sabe como as pessoas são santificadas? Pela graça, pela palavra da graça de Deus. É a palavra que santifica as pessoas. E sabe como vocês vão se unir a essas pessoas santificadas? Pela mesma palavra. Por essa palavra, Deus garante a nossa santificação. Deus garante a nossa parte, a nossa herança, como parte do povo eleito dele ao longo de toda a história. É essa palavra que nos garante isso. Um dia, queridos, nós estaremos reunidos com todos os crentes, todos os santificados que Deus salvou ao longo dos séculos, e todos, sem exceção, diremos a uma só voz naquele dia: nós só estamos aqui porque um dia ouvimos e cremos na palavra da graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, nada mais, nada menos do que isso. Louvado seja Deus por sua palavra de graça, queridos. E que nossos presbíteros preguem ela com fidelidade. Nos versículos 33 e 34, Paulo apresenta o seu próprio procedimento como um exemplo, como um padrão, modelo a ser seguido por aqueles presbíteros. Enquanto vocês desempenham o seu ministério perante o rebanho de Deus em Éfeso, olhem como eu me comportei. Versículo 33. Durante todo esse tempo que estive com vocês, de ninguém cobicei coisa alguma. Prata, ouro, roupas. Cobiça traz a ideia de desejar algo pecaminosamente. E o que Paulo está dizendo aqui? Eu posso afirmar, com convicção, de que durante esses 3 anos que estive entre vocês em Éfeso, eu nunca servi, nunca preguei o Evangelho com a intenção de receber ou de pegar as suas posses em troca. Eu nunca cobicei. Nunca olhei para o relógio de alguém e falei: nossa, que relógio legal. Vim aqui no velório da sua mãe, o que você acha? Paulo nunca fez isso. Nunca pedi 1 centavo de vocês. Nunca cobicei o que vocês tinham. O mercenário faz isso, não faz? O mercenário não diz isso com todas as letras, mas por trás está: eu só faço o meu trabalho se vocês me derem o que vocês têm de melhor. E o dia que vocês precisarem de socorro, eu saio fora daqui. No dia mais difícil, na noite mais escura de uma igreja, eu vou embora. Paulo diz: eu nunca fiz isso. Pelo contrário, olha o versículo 34. Vocês mesmos sabem.
Vocês são capazes de reconhecer, de comprovar o que eu vou dizer. Que estas minhas mãos, e aqui provavelmente Paulo mostra as duas mãos dele para eles. Lembra uma cena semelhante com Jesus e os apóstolos? Olha aqui, Tomé. Olha as marcas da crucificação. E Paulo diz, olhem as minhas mãos. Mãos calejadas de trabalho. Paulo era fazedor de tendas. E ele diz, essas minhas mãos serviram para o que era necessário, tanto a mim quanto aos que estavam comigo. Eu nunca tirei R$1 de vocês, eu nunca explorei vocês, eu nunca extorqui os meus ouvintes, eu nunca usei os meus discípulos como trampolim para conquistar o que eu queria. Os mestres itinerantes daquela época faziam isso. Muito pelo contrário, Paulo diz, eu sempre trabalhei para sustentar a minha casa, mas também os que vinham trabalhar comigo. É claro que isso não significa que seria errado uma igreja sustentar e remunerar generosamente, com dupla honra, os presbíteros que se afadigam no ministério da palavra e do ensino. Aquela própria igreja de Éfeso, ele escreve a primeira carta a Timóteo. E em 1 Timóteo, capítulo 5, ele diz que os presbíteros que se afadigam no estudo são merecedores de dupla honra, serem sustentados, e bem por isso, porque se afadigam no ensino e não conseguem se afadigar com o seu trabalho, porque se estivessem fazendo o seu trabalho numa empresa ou gerindo qualquer negócio, não estariam se afadigando no ensino da palavra. Então Paulo diz, é legítimo. Jesus mesmo, Paulo escrevendo aos Coríntios, disse, o Senhor Jesus ordenou que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Não é errado fazer isso, mas esse texto em específico, esse discurso de Paulo, mostra que ele, por decisão própria, abriu mão de receber algo em troca à sua pregação, o que seria legítimo. Era direito dele, mas ele diz, eu fiz isso para servir de exemplo a vocês. Exemplo de quê? Olha o versículo 35. Ele mesmo explica, em tudo, através de todas as minhas atitudes, tenho mostrado, ensinado claramente a vocês que trabalhando assim, trabalhando como Paulo? Trabalhando sem explorar os outros, trabalhando para me sustentar, trabalhando para ajudar outras pessoas, para nunca tirar algo de vocês, trabalhando assim, olha o versículo 35 como continua. É preciso, é necessário alcançar 2 objetivos. O que Paulo está dizendo aqui? Quando nós formos trabalhar em busca do nosso sustento, devemos sempre ter essas 2 coisas em mente. Primeiro objetivo, é necessário socorrer os necessitados. Quando Paulo trabalhava, ele não pensava só no seu próprio sustento, mas ele tinha outras pessoas em mente. Pessoas que precisavam de socorro, de auxílio, de ajuda. Foi engraçado, nós estivemos no Piauí há alguns meses atrás. Lembra, Cláudio? E nós estávamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E lá ele fala que aquele que roubava, para de roubar e agora começa a trabalhar. Mas trabalhe não só para ter o seu sustento, mas também para ajudar os necessitados. Aí alguém levantou a mão e falou, é fácil. Eu vou trabalhar, pastor. A gente estava dando curso para pastores. Ele falou, eu vou trabalhar para sustentar vagabundo, que não vai fazer a sua parte. Aí nós usamos o próprio texto. Esse texto que serve para você também serve para o vagabundo que está na tua igreja. Ele também tem que parar de ser um explorador e começar a trabalhar. O que Paulo está dizendo aqui não é que, eu vou trabalhar para sustentar desocupado, gente folgada que podia trabalhar, mas não trabalha e vive só às custas dos outros, vive de auxílio social. Falei alto demais. Paulo diz, não. Eu trabalhei visando os necessitados, os verdadeiros necessitados. Essa palavra significa pessoas que são fracas. Pessoas que são incapazes de buscar o seu próprio sustento. Queridos, ao trabalharmos e buscarmos o nosso próprio sustento, que é legítimo, deve acontecer, não podemos pensar só em nós. Também devemos pensar em como podemos ajudar aqueles que não têm condições de buscar o seu próprio sustento, começando de dentro da igreja. Lembra de 1 Timóteo, capítulo 5? Paulo fala primeiro das viúvas, lembra? As que realmente precisam. Depois, no mesmo capítulo 5, ele vai falar dos presbíteros que se afadigam no ministério da palavra do ensino. A igreja deve pensar naqueles que, se estão se dedicando a uma coisa, não podem conseguir o seu sustento ou que nem conseguem buscar o seu sustento. Paulo foi um exemplo disso, aqueles presbíteros. Os presbíteros deveriam imitar aquele exemplo perante a igreja em Éfeso. E o que a igreja deveria fazer? Ai, que lindo, os presbíteros, eles se afadigam para cuidar dos outros. Não, a igreja deveria imitar.
A igreja deveria seguir esse exemplo, ser generosa, preocupada com os que precisam. Mas o segundo objetivo que ele tinha em mente enquanto trabalhava ainda está no versículo 35. Está vendo aí? Paulo diz: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e, segundo objetivo, lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Segundo Paulo, o trabalho que visa ajudar pessoas não deve acontecer sozinho, isoladamente. Enquanto ele fazia isso, ele estava ensinando os efésios a se lembrarem do que Jesus disse. E o que Jesus disse? O que diz o versículo? Mais bem-aventurado, ou seja, abençoado, é dar, oferecer, ofertar, ajudar, do que receber. Ser alvo de um socorro. Frase fantástica, não é? Pode marcar na sua Bíblia. Essa é uma frase maravilhosa. Agora, pergunta do vestibular cristão. Em qual evangelho Jesus disse isso? Certa vez um pastor perguntou isso para um seminarista. O seminarista falou: deve estar lá nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5, em alguma parte lá. Resposta errada. Pode vasculhar todos os evangelhos, você não vai encontrar essa frase. Jesus disse essas palavras, porque Paulo está dizendo que ele disse. Mas você não lê isso nos evangelhos. O que é bem provável que tenha acontecido. Ou Jesus falou isso para ele, quando apareceu a ele, chamou para o ministério de apóstolo, ou essa era uma frase que não foi registrada por escrito, mas que os discípulos passavam de boca para boca. Jesus dizia isso. Jesus dizia isso. E chegou até aqui, e então foi registrado. Quando Lucas registra para a gente, agora a gente tem uma palavra de Jesus no meio do livro de Atos. É aqui que nós voltamos para aquela frase do versículo 28. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você lembra daquela frase que a gente não desenvolveu tanto? A segunda parte do versículo 28, quando Paulo está falando sobre a igreja. Deus comprou sua igreja com seu próprio sangue. Como ele fez isso? À luz das palavras do versículo 35. As palavras de Jesus são repetidas por Paulo. Deus comprou sua igreja através da entrega, da doação de seu próprio filho naquela cruz. Ele deu o seu filho para comprar a sua igreja de volta para ele. Eu quero contar uma ilustração que talvez te ajude a lembrar dessa cena. Pense num menininho que fez um barco de papel. Eu já contei essa história alguma vez aqui, ou algumas vezes. Ele fez um barquinho de papel, ficou maravilhoso, lindo. E ele foi lá para o riacho para ver se funcionava. E o barquinho de papel flutuou. Só que a correnteza começou a levar o seu barquinho de papel embora. E ele começou a correr na margem do rio para acompanhar o barquinho, só que ele se perdeu. Ele desceu o curso do rio e, enfim, encontrou o seu barquinho. Mas o seu barquinho estava nas mãos de um outro menino. O menino que estava lá embaixo e viu um barquinho lindo, maravilhoso, descendo rio abaixo, falou: olha, um presente. E aquele menino pegou o barquinho que não era dele. O que fez o barquinho disse: ei, esse barquinho é meu. O outro menino disse: não, ele é meu, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Não, mas eu quero levar ele para casa. Só se você pagar. Então aquele menino pegou colocou a mão no bolso, as últimas moedas que ele tinha, tudo que ele tinha, e disse: eu só tenho isso aqui. Me devolve meu barquinho. Tá bom, eu aceito. Houve a negociação. E aquele menino voltou para casa sem as moedinhas, mas com o barquinho que ele fez nas mãos. E quando voltava para casa, emocionado, ele olhava para o barquinho e dizia: você é meu 2 vezes. Eu te fiz. Você se perdeu. E eu te comprei de volta. Essa é a palavra da graça de Deus. Essa é a palavra do Evangelho. Deus nos criou para Ele. O barquinho estava muito bonito. Mas esse barquinho se perdeu. Nós nos perdemos em nossos pecados. Nós viramos as costas para Deus, seguindo o curso desse mundo, vivendo como ovelhas sem pastor. Então, para nos comprar de volta, Deus nos deu tudo aquilo que tinha de mais precioso, que tinha de mais caro. Deu o seu próprio filho.
Jesus derramou seu próprio sangue naquela cruz para nos redimir, para nos reconciliar com o Pai. Por isso, quando Jesus olha para nós hoje, Ele diz: você é meu 2 vezes. Eu te criei, você se perdeu, eu te redimi, eu te comprei de volta, ao custo do meu próprio sangue. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo era um exemplo de alguém que entendeu e foi alcançado pela graça de Deus. Ele demonstrava isso aos outros. A vida, o ministério de Paulo era um exemplo vivo de Jesus. E aqueles presbíteros deveriam imitar a Paulo enquanto ele imitava Jesus. E a igreja deve fazer o mesmo. Queridos, presbíteros precisam ser um exemplo dessa bem-aventurança. Eles estão mais felizes em doar a sua vida do que receber alguma coisa da igreja. Mas a igreja também precisa segui-los, imitá-los. A igreja também precisa entender: mais feliz é quem oferta, mais feliz é quem serve, mais feliz é quem se doa, do que quem está recebendo domingo após domingo, boa palavra, serviço dos irmãos. Eu também preciso dar, porque foi assim que eu fui alcançado, por um Deus que se deu. A segunda grande necessidade da igreja de Deus é presbíteros imitadores de Jesus. Mas tem uma conclusão. E a conclusão do texto é a conclusão do sermão. É a despedida de Paulo. Versículos 36 até 38. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Ao finalizar seu discurso, Paulo se ajoelha, e o texto diz que ele ora por todos aqueles homens. E eles ficam profundamente emocionados, porque o texto diz que eles o abraçam e beijam, porque nunca mais o veriam. Então, eles o acompanham até o navio. E eu queria que você, por um instante, tentasse imaginar essa cena, querido. Imagine a cena. Ao fundo você vê o encontro do mar Egeu com o mar Mediterrâneo. Imagine-se na praia. Nesse friozinho é bom imaginar essas coisas. À sua frente, você vê um grande navio que leva pessoas e carga. E aí volte os seus olhos à beira-mar, naquela areia quente do Mediterrâneo. Há alguns homens estão ajoelhados. Esses homens estão chorando, orando, se abraçando e se beijando como amigos. Essa é uma boa descrição do que é o ministério pastoral. Talvez a melhor. Do que é o ministério de presbíteros. Essa cena resume e ilustra o que é o pastoreio, queridos. Pastores que derramam o seu coração àqueles por quem eles cuidam. Que se ajoelham e choram, se abraçam, se beijam e sentem a dor uns dos outros. Homens que compartilham não só a inteligência. Pastor não é só aquele que é teólogo. Pastor não é só aquele que fala bem, que tem boa teologia, boa doutrina. Isso é importante. Paulo era tudo isso. Mas Paulo deu a sua própria vida àqueles homens. Eu amei vocês por 3 anos. Eu sou capaz de abraçá-los, de beijá-los como irmãos em Cristo. Eu dei a minha vida por vocês. Pastores são pessoas que amam e permitem ser amadas. Onde é que eles aprenderam isso? Onde é que presbíteros aprenderam a amar a quem eles lideram? Onde pastores aprendem a pastorear? Não há outra resposta senão ler João 11, querido. Rapidamente, abrem João capítulo... João 11 não, João 10. João capítulo 10.
João 10, a partir do versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Com quem eles aprenderam a pastorear? Com o Supremo Pastor, com Jesus Cristo. Queridos, que a exposição de hoje e o encerramento desse bloco de passagens do livro de Atos tenha servido para demonstrar para nós a quem a igreja pertence. Ela pertence a Deus. Qual a importância dessa igreja? Ela é tão importante que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, o sangue do seu Filho. E a igreja é pastoreada pelo Supremo Pastor, Jesus. Mas como ele faz isso? Ele faz isso através de presbíteros designados pelo Espírito Santo. Pecadores, falhos, mas que o Espírito Santo colocou para expressar o cuidado de Jesus sobre o seu povo. Que nossas vidas reflitam essas verdades, queridos. Através de um sério compromisso com a igreja local, da sua parte. Através de presbíteros vigilantes, que não nos faltem presbíteros assim. E que não nos faltem exemplo de gente que imita Jesus. E que imitemos essas pessoas. Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue e cuida dela através de presbíteros vigilantes e imitadores de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e nos dá tudo o que precisamos para vida e piedade nesse mundo. E também diz como a igreja deve ser. Tem misericórdia de nós, Senhor. Precisamos aprender o que é ser um discípulo de Jesus e o que é ser uma igreja de Cristo. Que não nos falte, Senhor, presbíteros vigilantes. Que não nos falte submissão e disposição em segui-los. E que não nos falte exemplo de imitação de Jesus. É a nossa oração, Senhor, pedindo, no nome de Cristo. Amém.